Olá pessoal, tudo bem? É um prazer imenso falar com você aqui no nosso canal da Bioquímica. Na aula de hoje eu vou comentar um pouco mais a respeito do metabolismo de lipídios, mas agora eu vou falar especialmente do colesterol. Focarei especialmente no transporte do colesterol, então, e de outros lipídios também pela corrente sanguínea, e vou acabar comentando um pouquinho sobre síntese e tudo mais, mas o nosso foco está em falar do transporte do colesterol. Antes de mais nada, queria me apresentar para você, sou a professora Karine Emanuele, sou graduada e mestra em Bioquímica e fundadora do canal da Bioquímica, que tem por objetivo ajudar você a dominar a bioquímica de verdade, a aprender esse conteúdo que parece um bicho de 7 cabeças aí para muita gente, mas você vai perceber que não é. Gente, estou aqui no YouTube e também ali no Instagram, no @canal da Bioquímica, convido você a nos seguir lá e conhecer o nosso trabalho, tá bom? Além disso, pessoal, esse conteúdo aqui está de maneira extremamente aprofundada dentro do meu curso Bioquímica Aplicada ao Metabolismo, que é um curso em que eu aprofundo as vias metabólicas a fundo mesmo, mostro os detalhes, mostro a interconexão entre elas, regulação, tudo mais. Então, se você quer saber um pouco mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder conhecer ainda mais. Peço também a sua contribuição, seguindo o nosso canal, seguindo o nosso conteúdo, curtindo o nosso material que está aqui. Você vai nos ajudar muito a crescer, tá bom? Então vamos lá falar a respeito do transporte do colesterol. Pessoal, o colesterol é um lipídio diferente dos ácidos graxos, tá? Mas é lipídio também. A classe lipídica é uma classe muito ampla, né? Muito diversa. E nós temos exemplos como estes mesmos que eu acabei de citar aqui, que são muito diferentes um do outro, né? Ácido graxo e colesterol. Ambos lipídios, tá? Tem natureza lipídica. Colesterol, gente, tem uma via de síntese muito complexa, grande, tá? Mas a gente pode dividir esta via de síntese em 4 etapas bastante interessantes, tá? Inicialmente, nós temos aqui a utilização do acetato, ou acetil-CoA, né? Como a gente costuma falar também aqui, mas o acetato está sem a coenzima A aqui. O acetato, após passar por alguns processos, será convertido a mevalonato, que é aqui o grande cara da jogada, tá? A conversão, então, ou a síntese de mevalonato é a etapa limitante desse processo, a etapa regulada desse processo aqui, certo? Depois, o mevalonato, posteriormente, vai ser convertido em isopreno ativado, e isopreno ativado em esqualeno, o qual vai sofrer algumas alterações na sua configuração até chegar ao colesterol. Então, nós temos aqui uma estrutura inicialmente aberta, linear, ela começa a se ramificar e depois ela vai se ciclizando ao longo do tempo. Então, esse processo de síntese, biossíntese do colesterol, passa por essas etapas. Depois do colesterol já pronto, a gente pode agora discutir algumas funções que esta molécula tem no nosso organismo, né? Geralmente aí no dia a dia o colesterol costuma ser um pouco assim, demonizado pelas pessoas, mas não é bem assim, tá? Nós precisamos dele, ele tem funções biológicas extremamente importantes, tá? O colesterol, ele pode, então, ser utilizado para a síntese de hormônios esteroides, então ali o hormônio sexual masculino, hormônio sexual feminino, são sintetizados a partir de colesterol, tá? Nós temos aqui ácidos biliares, que vão ser fundamentais no nosso processo digestório, né? Nós vamos ter a formação de colesterol a ésteres de colesterila, que são moléculas ali que são boas para serem transportadas, né? Principalmente dentro das partículas ali transportadoras de colesterol. Nós temos os hidroxiesteróis também, que são metabólitos fundamentais em diversas vias metabólicas. Ou seja, o colesterol é utilizado para uma série de processos biológicos. A questão agora que a gente precisa pensar é o seguinte: o colesterol, além de outros lipídios, ele é apolar, né? Então ele não se interage com a água. Só que a gente às vezes precisa transportá-lo de uma região para outra dentro do nosso organismo, para células diferentes, e isso invariavelmente leva com que a gente precise colocar esse colesterol na corrente sanguínea. Só que vamos lá, a corrente sanguínea tem natureza polar e o colesterol apolar, ou seja, não vai dar certo. Então precisa haver um mecanismo de transportar o colesterol, além de outros lipídios, de uma maneira eficaz e segura pela corrente sanguínea. Qual é esta maneira? Né? É a formação das lipoproteínas. Veja só, gente, proteínas de maneira geral, nós assumimos ter natureza polar, certo? E lipo vem de lipídio, que é apolar. Então, o que a gente faz? Nós criamos, né, as nossas células criam, então, uma espécie de molécula transportadora, ou molécula não seria a melhor definição aqui, mas uma estrutura
transportadora de lipídios, que possui, então, uma região polar que seja capaz de interagir com a corrente sanguínea, então, poder permitir o transporte de lipídios, certo? E aí, essas lipoproteínas, a estrutura geral dela é mais ou menos como está mostrado aqui. Então, aqui nós temos as regiões compostas de ésteres de colesterol, apolar, certo? Colesterol livre, que não está esterificado na forma desse éster. Triacilglicerol, que é o nosso lipídio de armazenamento, né, de energia. E na estrutura externa, nós temos essas APO. APO alguma coisa, ApoB, ApoA, ApoC. O que são essas APOs? Elas são proteínas. Então, são as proteínas ligadas a essa estrutura, a essa vesícula aqui, que permite o transporte lipídico, tá? E aí, quais são as 4 principais lipoproteínas que nós temos? Porque veja lá, gente, o que vai diferir uma lipoproteína da outra? Criada, a quantidade de colesterol, a quantidade de triacilglicerol, a quantidade de proteínas e o tipo dessas proteínas que estão ligadas, tá? Nós temos 4 grandes lipoproteínas, quilomicrons, VLDL, LDL e HDL. Essas lipoproteínas, gente, olha, analisa aqui, antes de mais nada, essas concentrações, essa composição, certo? De lipídios e de proteínas. Pensemos no quilomicron, olha, pouquíssimas unidades proteicas aqui, 2% basicamente do peso dele é de proteínas. Mas analise triacilgliceróis, é uma grande quantidade. E colesterol é pouquinho, percebe? Se a gente agora já comparar aqui com o LDL, por sua vez, a gente já vai ter aqui, ó, bem mais lipídios, tá vendo? Olha, ésteres de colesterol também, em relação ao quilomicro. E se a gente agora compara em relação ao HDL, a gente vai perceber que a grande quantidade aqui do que forma o HDL são proteínas. Note, proteínas têm uma densidade mais alta, por sua vez, a densidade lipídica é menor. Sendo assim, olha que interessante, então, se a gente tem uma densidade de lipídios menor, aquelas lipoproteínas que têm mais proteínas, elas tendem a ser mais densas. Por isso que por isso nós temos esse Hzinho aqui, ó, é de high, alto do inglês, high density, ou seja, alta densidade. Enquanto que, por exemplo, esse caso aqui, ó, VL, vem de very low, muito baixa do inglês. Então, esta aqui seria uma proteína de muito baixa densidade, porque ela tem pouca proteína e muito lipídio. Agora, a HDL, por sua vez, tem alta quantidade proteica e baixa quantidade lipídica, por isso que ela tem uma densidade bastante elevada. Então, o nome é sugestivo em relação a isso, tá? E aí, nós vamos daqui a pouco também falar das funções, tá? Como que essas lipoproteínas se organizam no transporte lipídico. Vamos conversar um pouquinho, primeiramente, a respeito dos tipos de proteínas que estão ali ligados, tá? A nessas estruturas aqui lipoproteicas, tá? Nós temos algumas classes, olha, ApoA, que tem algumas variações, ApoB, ApoC, ApoD e ApoE. Note que, vamos lá, ApoA1, ela está associada só ao HDL, só tem dela no HDL, porque ela tem uma função importante lá dentro do HDL. Se a gente pensar que agora na ApoB48 tem dela só nos quilomicrons, porque ela tem uma função importante para os quilomicrons. Geralmente, gente, essas proteínas, melhor dizendo, que estão ligadas a estas lipoproteínas, qual que é a grande função delas? Permitir a interação dessas lipoproteínas com receptores. Então, seja um receptor hepático, seja um receptor de outras células, tá? Então, essa que é a função bastante importante aqui, permitir uma interação, uma ligação, uma conexão entre essas lipoproteínas com outras células, outros tipos celulares, tá? Então, geralmente, ou até mesmo outras enzimas no processo, tá bom? Então, vamos agora observar o transporte mesmo, como que ele acontece, para a gente entender esses mecanismos aqui. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar das 4 grandes classes de lipoproteínas que nós possuímos. Quilomicrons, VLDL, LDL e HDL. Como que essas classes aqui atuam no transporte lipídico? Veja só. Primeiro ponto, a gente vai diferenciar o quilomicron do VLDL. No que a gente vai diferenciar? Isso aqui é importante. Ambas são fundamentais no transporte, principalmente de triacilglicerol, do nosso lipídio de armazenamento.
Então, as funções delas não são transporte de colesterol. A principal função delas é transporte de triacilglicerol, ok? Só que a diferença está na fonte desse triacilglicerol. Os quilomicrons, geralmente, vão transportar os triacilgliceróis vindos da dieta. Então, aquilo que a gente se alimentou, os lipídios que a gente obteve da dieta serão transportados ao longo da nossa corrente sanguínea, englobadas ali nos quilomicrons, certo? O VLDL, por sua vez, já também transporta triacilglicerol, mas principalmente aquele sintetizado endogenamente. Então, aquele que o nosso fígado sintetizou. Então, isso aqui a gente chama de síntese de novo. O que é a síntese de novo? É o processo em que nós utilizamos outros precursores para fazer moléculas lipídicas dentro das nossas células. Então, o VLDL transporta principalmente os lipídios que nós sintetizamos, não tanto aqueles que nós obtivemos da dieta, ok? Então, vamos pensar aqui, gente. Quando nós, então, nos alimentamos, né? E aqui a gente está no final do processo digestório. O que a gente tem aqui, então? Nós temos um triacilglicerol proveniente da dieta chegando, né? O que vai acontecer? Nós vamos englobar esta partícula de triacilglicerol e junto a outras proteínas para formar os quilomicrons. Esses quilomicrons agora formados, junto com aquela ApoA que eu mostrei para vocês e outros mais, e pouquinho colesterol, tá? Bem pouco, porque a nossa absorção de colesterol da dieta é muito pequena. Muito pequena mesmo, tá? Esses quilomicrons agora aqui na nossa corrente sanguínea, qual que vai ser a função deles? Eles vão entregar esses lipídios para células como o miócito, adipócitos, glândula mamária e tudo mais para utilizar, certo? Utilizar para produção energética, por exemplo, uma parte para armazenar aqui já no tecido adiposo também. E aí, o que acontece? Está na forma de triacilglicerol aqui dentro. Nós precisamos, então, e olha que interessante, eu vou até voltar a imagem, uma das principais proteínas que estão ligadas ao quilomicron são essa ApoC2 aqui, olha. O que ela faz? Ativa uma enzima chamada de lipase lipoproteica. O que essa enzima faz, gente? Ela permite ali a conversão do triacilglicerol em ácido graxo livre. Então, as nossas células aqui, olha, recebem ácido graxo livre, que é esse FFA aqui. Porque a proteína ligada ao quilomicron ativa a lipase lipoproteica, quebra o triacilglicerol em ácido graxo, o ácido graxo pode entrar nas nossas células. Só que vamos lá, todo o conteúdo lipídico do quilomicron vai para dentro dessas células? Não necessariamente, tá? Sobra uma parte, além de um pouquinho de colesterol, tá? Isso é o que a gente chama de remanescente de quilomicron. Esse remanescente é enviado para o fígado. O que o fígado faz, então? Ele capta também o colesterol, une agora aos lipídios que ele sintetizou, coloca outras proteínas ali nessa estrutura e engloba tudo isso na forma de VLDL. Então, agora já cheio ali, principalmente dos lipídios que o próprio fígado sintetizou, o VLDL, então, vai ser enviado à corrente sanguínea, e aí o que ele vai fazer também? Entregar parte desses ácidos graxos que ele produziu, do triacilglicerol produzido por ele, dos ácidos graxos, principalmente lá no tecido adiposo, para poder armazenar isso lá no tecido adiposo, certo? E aí, quando ele perde a maior parte desses lipídios que já foram entregues agora, dos que o fígado sintetizou, ele já se torna LDL, que tem basicamente colesterol. A maior fração, a maior participação dele ali é do colesterol. O colesterol, então, vai ser entregue às células-alvo, músculo, tecido adiposo, glândula suprarrenal, gônadas, para produção de hormônios, produção de outras moléculas importantes que são derivadas do colesterol, certo? Então, essa entrega que acontece via receptor de LDL, essa aula completinha está lá no meu curso, tá bom? Você vai poder visualizar, inclusive, as etapas posteriores aqui, como que esse LDL entra, como que esse transporte todo acontece de maneira bastante aprofundada, tá bom? E aí, gente, o LDL, se ali você tem poucas concentrações dele, vamos dizer, a maior parte dele, então, retorna aqui, por exemplo, para o fígado.
E também o próprio fígado, vamos lá, ele sintetiza uma outra partícula bastante importante, que é o HDL, que é aquela que é cheia de proteína. Qual que é a função do HDL, gente? Por isso que o pessoal costuma falar assim, HDL é o colesterol bom, LDL é o mau colesterol. Por que que tem esse nome, né? O HDL, gente, ele limpa a corrente sanguínea do excesso de LDL que ficou aqui, dos resquícios de LDL que ficaram aqui. Então, enquanto o LDL entrega colesterol para os tecidos e vasos, o HDL tira o colesterol, o excesso ali, via LDL, da corrente sanguínea e traz de volta para o fígado, para que o fígado produza sais biliares, ou seja, uma forma inerte aqui do colesterol. Então, esse é o transporte adequado que acontece na nossa corrente sanguínea, né? O que acontece? Quando a pessoa que está uma dieta inadequada, ela está com LDL alto e o HDL talvez um pouquinho mais baixo, o que começa a acontecer? O LDL, gente, ele, por estar ali também rico ainda em lipídios, porque essa pessoa está com a dieta inadequada, rico em colesterol, na corrente sanguínea, nos vasos, esse LDL pode começar a se acumular ali nos vasos, tá? E isso atrai macrófagos, que são células de defesa para aquela região, e transformam esse LDL num LDL oxidado, que é a chamada célula espumosa. Isso vai gerando uma placa ali nos vasos e começa a se desenvolver a chamada doença aterosclerótica ou aterosclerose. Que aí você vai observar aumento de pressão arterial e futuramente, se não houver cuidados adequados, isso pode levar a um infarto, por exemplo, certo? Entre outras complicações de saúde. Então, se o transporte reverso do colesterol feito pelo HDL não estiver adequado e o LDL estiver em altas concentrações, a gente começa a ter um desenvolvimento da doença aterosclerótica, certo? Gente, de maneira resumida, essas são as etapas que culminam com o transporte do colesterol, a entrega dele para os tecidos alvos e onde ele precisa chegar dentro das nossas células, ok? Mais uma vez, conheça o nosso curso, conheça o nosso material, curta o nosso conteúdo, a nossa página. Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um abraço, até a próxima!